Bom dia, irmãos, graça e paz, um feliz sábado a todos. Você pode abrir a tua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus. Eu procurando para o Senhor o que eu deveria trazer hoje, e foi bem atípico, porque primeiro eu recebi 2 músicas, e através dessas 2 músicas eu entendi que o que a igreja mais está precisando ouvir falar é de Jesus, por incrível que pareça. O que muitas vezes a palavra que vem assim, nós nos afastamos de Cristo, nós perdemos o nosso primeiro amor. E aí eu entendi, fui ver, e eu cheguei nesse texto aqui de Mateus, capítulo 17, que nós sabemos que fala sobre a transfiguração. E ali naquele monte com Jesus estavam 3 de seus amigos, aqueles mais chegados, aqueles que estavam sempre prontos ali para estar próximo a Jesus. E ali sabemos que houve uma grande manifestação da glória de Deus. E quando os discípulos viram isso, eles ficaram maravilhados. Só que nós já aprendemos isso, o quanto eles acabaram tirando o foco de Cristo. Então, nós vamos começar a ler no versículo 4, onde diz assim: Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E quando ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E Lucas fala que eles foram envolvidos por essa nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, este é o meu amado filho, a quem me compraz escutar. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temeis. E eles levantaram seus olhos, não viram nenhum homem, senão só a Jesus. Então, o tema do louvor de hoje é somente Jesus. Aqui, nós sabemos que Moisés, ele foi um grande homem de Deus, ele foi amigo de Deus, ele tinha a lei, ele foi considerado um homem da lei. Só que ele foi um príncipe e libertador, ele foi o tipo de Jesus, mas ele não era o Cristo. Elias também foi um grande homem, um grande profeta, ele enfrentou grandes dificuldades ali para pregar a palavra, mas ele não era Cristo. Então, neste momento aqui, Pedro tira o foco de Jesus e ele coloca em 2 homens. E eles dizem: olha, vamos ficar aqui. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós tiramos o foco de Jesus e colocamos o foco em homens. Acho que essa semana, não me lembro que dia, chegou para mim sugerindo do YouTube uma pregação chamada Não Seja Como Cogumelos, da igreja. E ali a pastora, eu não me recordava dessa pregação, e ali ela estava falando a respeito da fé. Que muitos estavam colocando a fé nela. E muitas vezes nós colocamos a fé em homens ou em circunstâncias, ao invés de colocar o nosso foco e a nossa fé em Cristo Jesus. Por muitas vezes, em discipulados ou aconselhamentos, o que mais às vezes acontece: eu errei, eu tenho medo de Deus. Sendo que, quando nós erramos, a gente não tem que correr de Deus, mas nós temos que correr para Deus. E o que o diabo coloca na nossa mente: olha, você errou, então você não pode olhar para Cristo. Você não pode olhar para Deus, você corre de Deus, porque senão você vai ser fuzilado. E quando nós erramos e quando nós pecamos, o que nós temos que fazer é o contrário, é correr para Cristo, é pedir o auxílio de Cristo, porque é só por meio dele que nós vamos encontrar a salvação e teremos a salvação. É só ele que pode nos ajudar. Durante muitos anos, eu tive muita dificuldade de saber quem eu era em Deus. E eu tinha essa dificuldade todas as vezes que eu errava. E
todas as vezes que eu era confrontada, o que eu fazia era não me achegar muito a Deus. Eu tinha receio. E quando eu aprendi, quando eu entendi, isso é recente, irmãos, eu disse para vocês em outra ministração que isso é de uns 2 anos para cá. E quando eu entendi isso verdadeiramente, quem eu era em Deus e quem eu era em Cristo, por causa de Cristo, eu comecei a ter vitórias. Tem momentos que a gente cai sim, infelizmente tem momentos que a gente vacila. Mas quando eu comecei a correr para Cristo, e durante esse período aí de pandemia, eu passei por um momento onde eu fui muito confrontada e muito tratada por Deus, na questão da raiz da rejeição. E ali eu entendi, ou eu realmente corria para Cristo, tinha uma união com Cristo, ou eu ia perecer e não estaria aqui hoje. Então, neste momento, eu corri para Cristo. Eu corri e eu buscava incessantemente Cristo na minha vida. Porque eu dizia, Senhor, não estava tendo cultos, e eu dizia, Senhor, eu preciso do Senhor, porque senão eu vou perecer. Algumas foram poucas vezes que eu desabafava, principalmente com a Rogério, mas nesse momento de grande aprendizado, eu corri para Cristo. E essa semana, pode colocar isso, por favor? Essa semana eu coloquei um texto no WhatsApp da igreja, porque foi um texto que eu estudei com as meninas no sábado à tarde. E algo que eu tenho sempre falado para elas é o seguinte, olha, contempla a Cristo, contempla a Cristo. Todas as vezes eu digo contempla a Cristo. E esse texto é da Mensagens para Jovens, nós estamos estudando esse livro, e aí um dia nós estudamos esse capítulo, que é o capítulo 31, onde fala da união com Cristo. O quanto nós precisamos correr para Cristo. Aqui eu não pus o texto todo, eu só pus um pedacinho, onde diz assim, a união com Cristo, por meio da fé viva, é duradoura. Então, se eu realmente me uno a Cristo, crendo e tendo fé em Jesus, e não em fé em homens, ou não pautada na fé de outro, essa fé é duradoura. Qualquer outra união está condenada a perecer. Cristo nos escolheu primeiro, pagando por nossa redenção um preço infinito. Não foi você que escolheu estar aqui, mas foi Jesus que um dia te chamou. Aonde você estava? Em meio a uma lamaçal de pecados. Foi Ele que foi lá te resgatar. Foi Ele que foi lá te buscar. E o verdadeiro crente escolhe Cristo como primeiro e último, o melhor em todas as coisas. E muitas vezes o que nós fazemos com Cristo? Deixamos Ele de lado ou escolhemos Ele em segundo, terceiro, quarto lugar. Esquecemos que Ele tem que vir primeiro, porque é só por meio dele que nós vamos chegar até a Deus. Essa união, porém, custa-nos alguma coisa. É uma união da mais íntima dependência. Tem tido dependência em Jesus ou tem tido dependência em homens? Ou dependência em coisas? Ou a dependência no teu trabalho, na tua escola? Aonde está a sua dependência? Aonde você tem colocado a sua dependência? Da qual deverá participar um ser orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Quantas vezes nós temos ouvido, mas Cristo nos chamou, porque quando nós nos alinhamos a Ele, todo esse orgulho se desfaz. Todos os que formam precisam sentir sua necessidade no sangue propiciador de Cristo Jesus. Jesus derramou o sangue dele lá na cruz por nós. Não deveis, pois, olhar, esse já é o livro Caminhos a Cristo. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos. Irmão, quantas vezes a gente faz isso, né? Mas o meu passado, mas olha eu, olha coitado de mim, olha a dó de mim. Não é mais tempo de olhar para nós mesmos, porque se nós olharmos para nós, ou se olharmos para homens, nós certamente pereceremos. Mas quando nós olhamos para Cristo,
para nós mesmos, nem permitir que os pensamentos demorem no próprio eu. O nosso eu precisa morrer. Mas olhar para Cristo, que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da nossa alma. Em toda a humilhação que Cristo passou por nossa causa, e às vezes nós não queremos ser humilhados. Às vezes a gente acha demais ser confrontados. Às vezes a gente acha demais o nosso nome ser citado porque fazemos coisas erradas. E esquecemos que Cristo passou grande humilhação sem merecer. É amá-lo, imitá-lo, confiando inteiramente nele. Que a vez de ser transformado na sua semelhança, quando nós amamos a Cristo, quando nós imitamos, quantas vezes nós falamos, nós somos imitadores de Cristo? Isso é uma verdade na nossa vida? Verdadeiramente nós somos imitadores de Cristo? Verdadeiramente nós amamos a Cristo? Verdadeiramente eu contemplo a Cristo todos os dias da minha vida? E nesse capítulo, ele fala que nós precisamos, todas as manhãs, entregar as nossas vidas a Deus. Nossa vida, nosso pensamento, aquilo que nós pensamos para aquele dia, ou aquilo que nós planejamos para aquele dia, entregar tudo nas mãos de Cristo. Mas não, a gente só lembra disso quando às vezes as coisas dão errado, ou na metade do percurso, ou não esperamos a resposta de Cristo nas nossas vidas. Então, tudo nós precisamos contemplar a Cristo. Em tudo nós precisamos imitá-lo e saber que tudo depende dele. Se você está aqui hoje, se você está de pé, é por causa de Cristo. Se um dia ele nos chamou, é porque, como nós lemos ali, é o grande, imenso amor dele. Nós vamos cantar uma música, a primeira música, fala que quão lindo esse nome. E lá ela fala que ele deixou o céu, nós sabemos disso. Mas, muitas vezes, nós não damos valor nisso. Nós não damos valor no sacrifício de Jesus. Depois vai dizer que o amor dele é maior do que o nosso pecado. Então, irmãos, quando nós pecamos e quando nós caímos e nós reconhecemos o pecado, nós não temos que ficar prostrados, porque o amor dele é maior. Se eu reconheço o meu pecado, e se eu digo, Senhor, agora eu preciso de ti, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero caminhar, eu não quero ficar prostrado aqui. E se isso é verdade na nossa vida, e se isso é uma sinceridade, você acha que ele não vai te ajudar? Você acha que ele não vai te socorrer? Porque o amor dele é maior do que o pecado que muitas vezes cometemos. É claro que ele não quer que nós continuemos pecando. É claro que esse amor precisa nos preencher ao ponto de não olharmos para as coisas do mundo e não olhar para nós mesmos, porque somos falhos, mas olhar para ele, porque ele é perfeito. Ele é puro, ele é santo. Então nós vamos nos levantar neste momento e cantar essa música dizendo, ó quão lindo esse nome é. Ó quão perfeito Jesus Cristo é. E ele chama a mim e a você para ser perfeito. Como foi dito, ele nos chama para ser amigos. Agora, gente, amigo não é simplesmente você diz oi para uma pessoa lá fora e aí você vai contando toda a sua vida e tendo uma confiança nela, não. Você tem que cultivar essa amizade. Você tem que querer se chegar a Cristo. Você tem que querer passar horas conversando em oração, em meditação, em contemplação a Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram. Passando tempo com Jesus, eles foram chamados amigos de Cristo.
E hoje, nós também podemos ser amigos de Cristo, se nós contemplarmos a Ele. Amém? Vamos ficar de pé.